Olá, é uma grande alegria estarmos mais uma vez reunidos em nosso Simplesmente Servos e Servas. O nosso espaço de comunhão, de conhecimento, de uns para com os outros. Nós temos a plena convicção de que a igreja ela é formada por pessoas. E nessas conversas que estamos tendo, vamos conhecendo um pouco mais o membro da igreja enquanto pessoa, enquanto indivíduo, com as suas histórias de vida, história de família, e tem sido uma experiência muito enriquecedora para nós. E esperamos que nesse nosso encontro você possa crescer também conosco no conhecimento mútuo, mas também aprofundarmos a nossa experiência de fé com o nosso Deus Trino. Nosso convidado de hoje é o nosso irmão Alexandre Gonçalves. Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, é um prazer estar aqui. É um prazer. Alexandre, fale-nos um pouquinho sobre você. Bom, sou professor, né? Sou físico, formado em física, tenho doutorado. Sou professor do ensino médio de física e também de matemática. E de berço, cristão de berço, né? Nascido em família cristã, do lado da mãe. Do lado do pai. Pouco contato com o lado do meu pai, né? Mas o lado da mãe foi sempre a minha referência de família, né? Então, crescendo nesse ambiente, ouvindo de Deus desde pequeno, a gente costuma brincar, eu me lembro de ouvir uma pessoa falando, né, que às vezes a pessoa que nasce em lar cristão devem ser as mais teimosas, porque que Deus deve virar e falar assim, isso aí vai ter que ouvir desde o bercinho, porque senão vai ser complicado. Então já vamos botar no lugar para ir já ouvindo desde pequeno. E assim foi, né? Me envolvi bastante com a igreja, sempre fui bastante envolvido com música da igreja, com ensino também, né? E é isso, né? Depois casei, tinha uma filha, tenho uma esposa que também é membro da igreja, batizada na igreja, uma filha de 11 anos, né? E isso, a gente veio para a igreja em 2009, viemos em 2009, quando eu me casei, né? E 3 anos depois a gente tivemos minha filha, eu nunca saí do Meia. Desde que eu cheguei, eu já encontrei a igreja, já olhei a igreja, já é aqui que eu quero, é esse tipo de ambiente que eu gosto. Sua igreja anterior, onde você cresceu? Pois eu nasci e cresci na primeira igreja batista do Camará, que era a igreja do pai do pastor Purim, Sim. o pastor da igreja. Né? Foi ele que me batizou, na verdade. Né? Eu cresci com o pastor da igreja. Né? Uhum. Tinha aquela questão de geração, né? Porque ele é 3 anos mais velho do que eu. 3 anos hoje não é nada, mas quando é criança, 3 anos, adolescente, criança é uma eternidade. 3 anos é uma eternidade. Então eu fui de Camará, da PIB de Camará, né? Minha vida quase toda, até uns 27, mais ou menos, né? E depois eu fui para uma outra igreja, foi a igreja do Jabu, que era próximo, né? Fiquei lá também um tempo. E acabei voltando para Camará 2 anos depois, né? E de lá, mas me casei, viemos morar para cá, eu morava lá na Zona Oeste, depois viemos morar para cá. E aí, procurando a igreja, achei a IBME, que era perto da minha casa. Sim. Né? E ficamos até hoje. Bem, você, desde o tempo que eu te conheço, você está envolvido com o ensino, tá? O ensino da palavra, né? Conheço um pouquinho da sua história de ensino circular pelas nossas conversas, mas vamos falar primeiro como é essa sua experiência do ensino da Bíblia. Então, mesmo antes, né, quando estava em Camargo, eu já era professor também da igreja, né, da EBD, como sou agora, né. Eu fiz seminário um tempo, mas era de música, né, mas foi pouco tempo, fiquei 1 ano só no seminário. Depois, por razões mais financeiras, na verdade, eu acabei saindo. Não foi só questão financeira. Na mesma época, eu também comecei a trabalhar na Globosat. E quando eu fui trabalhar na Globosat,
eu estava com 21 anos, em 95. E aí foi me dada a opção de horário. Em que horário eu ia trabalhar. Então e era turnos de 6 horas. Então eu tinha que trabalhar de 6 a meio-dia, ou meio-dia às 18, 18 à meia-noite, ou meia-noite às 6. E isso era de domingo a domingo. Só tinha uma folga por semana, que era na quarta-feira, e um final de semana por mês. E na época eu já era todo envolvido com a música da igreja, principalmente com a música da igreja, assim também, mas principalmente com a música da igreja, lá em Camará. E eu pensei, poxa, se eu escolher de 6 a meio-dia, nunca mais eu vou no culto da manhã. Né? Se eu escolher de meio-dia às 6, meio-dia às 18, eu nunca mais vou em nenhum dos dois. Porque eu morava em Bangu e a Globo 7 ficava no Rio Comprido. Então eu nunca mais vou em nenhum dos dois. Porque eu tenho que sair 10 horas da manhã, eu só ia voltar lá para as 8. Então, se eu escolher de 18 à meia-noite, eu nunca mais vou no culto da noite. Aí o que eu escolhi? De meia-noite às 6. Aí eu passei 10 anos da minha vida trabalhando de meia-noite às 6, de madrugada. Né? Então, eu ia trabalhar, quando era sábado, né, eu saía de casa mais 10 horas, ia trabalhar, trabalhava até as 6 da manhã, aí 6 da manhã eu ia para a igreja, chegava em casa umas 7 e pouco, cada vez de carro, aí ia para a igreja, tinha as atividades da igreja, tinha ensaio, dormia, desmaiava de tarde, de 1 até umas 5, me arrumava, ia para a igreja de novo, voltava para trabalhar, e assim ia. Então, quando eu quis fazer seminário, eu ainda estava nessa pegada. Uhum. Aí eu estava morrendo. Eu estava morrendo, porque eu tinha que trabalhar a noite toda e depois eu ia para o seminário de manhã. E várias vezes eu estava lá na aula, seminário cheio de já apagando, já segurando, como é que é a história, né? Você segura na caneta, daqui a pouco a caneta, puf. Só de corpo presente. Aí vai escrever, né, no caderno, depois eu vou ler o caderno, a linha veio embora, assim. Eu não entendi a minha própria letra. Mas aí, e por um pouquinho de questão financeira também, porque nessa época eu já sustentava minha mãe e meu irmão, tenho um irmão mais novo. Né? E na época eu estava com uns 22, não, já estava mais, já estava com uns 24, meu irmão tinha uns 17, eu sustentava minha mãe e meu irmão. Então nenhum dos dois trabalhava, e aí começou a ficar muito pesado e eu acabei saindo do seminário. É uma surpresa para mim o seu envolvimento com a música. Em todas as nossas conversas, você nunca tocou nesse assunto, nesse tema. Fala um pouquinho mais, que história é essa, você e música? Pelo que você falou, é desde juventude. Sim. É uma história longa. Não é tão longa, mas Na verdade, quando eu fui pro seminário de música, lá no Batista mesmo, né? Sim. Aí eu entrei na turma do Paulo. Eu fui calouro junto com o Paulo. Com o Paulo, seu Gerron. Isso. Eu fui da turma do Paulo, nós éramos calouros juntos. Né? Então, até quando eu fui para a igreja do Meia, eu encontrei com ele e me reconheceu e tal. Então, mas é porque na igreja eu comecei desde muito pequeno. É aquela história, né? Começa na flautinha, musicalização e tal. E aí depois vai ficando adolescente, todo mundo aí fica aquela febre de aprender violão. Aí eu e uns amigos, todo mundo resolveu aprender violão ao mesmo tempo. E aí fui pro violão. Aí eu tinha uma admiração muito grande do pessoal que tocava piano. Aí eu comecei a pesquisar, eu não tinha aula, eu fui pesquisar sozinho. Eu tinha não tinha internet na época, né? Igual hoje em dia, né? Aí eu tinha uns papeizinhos que mostravam qual era a posição do piano na minha flauta. No papel veio os buracos da flauta, né? As notas na partitura e do outro lado tinha a posição onde ficavam as notas no piano. Aí eu comecei sozinho a ficar tocando. E fui, depois um colega meu, o Fábio Frazão, né? Filho do Elias Nunes Frazão, lá de Camará, bem conhecido lá. Aí ele me ensinou como fazer as cifras, como passar para acorde, né? Tocar o que eu tocava no violão, tocar no teclado, no piano. Aí eu fui fazendo a passagem. Eu lembro que eu não tinha aula e tal, e tinha um órgão lá na igreja, e o órgão tinha a entrada para fone, né? Aí eu me lembro
Acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Aí eu me lembro que eu pegava... Primeiro eu pedia para tocar, mas não podia. Porque, né, eu não sabia tocar, não tinha aula, não tinha... Aí eu não podia, mas eu lembro que algumas vezes eu pulei o muro e fui tocar. Aí depois o zelador, Denilton, o zelador, depois que ele viu que eu fazia, que eu estava tocando, ele passou a deixar. Mas eu botava o fone, aí eu botava lá e ficava treinando. Acabei aprendendo a tocar. Não sou pianista, nem não sou exímio pianista, nem, até porque já perdi até a prática um pouco. Mas eu tocava, já toquei na igreja e tal, cheguei a reger. Aí eu fiz um coral de adolescente lá na igreja, eu regi o coral de adolescente. Né? Depois eu passei a reger o coro, quando saí eu regi algumas cantatas lá. E foi assim, era assim. Isso acho que isso eu não sabia. E quando será o retorno à música? Pois é, aí depois eu continuei, depois fui pro Jabu, regi o coro do Jabu, depois voltei para Camará, regi cantar também Camará. Eu, sinceramente, parei quando eu casei, que eu vim para cá, né? Aí aqui eu já fiquei um pouco mais longe, assim, da música, né? Até eu entrei no coral, cantava no Madrigal. Cheguei a cantar foi no Madrigal? Não, foi no Edson Pascoal que eu cantei. Cantei no Edson Pascoal um tempo, mas aí eu não conseguia mais ter tempo para ensaiar. Porque eu comecei como professor, eu passei para o estado, aí comecei a dar aula também na particular, e ela de noite. Nessa época eu já tinha saído da Globosat, mas não trabalhava mais na Globosat. E aí eu comecei a dar aula de noite, então eu dava aula todas as noites. E aí, como os ensaios são todos à noite, eu não conseguia mais participar de ensaio nenhum. Aí ficava só matando saudade. Ouvindo, matando saudade. Mas está aberto. O espaço está aberto, viu, Alexandre? Pois é, agora eu tô assim, eu tô até matando um pouquinho de saudade, porque na escola que eu dou aula, é uma escola bem grande, lá no Catiri, um CIEP bem grande, tem 2.000 alunos. Aí a coordenação lá soube num papo, eu falei, não, já regi um pouco e tal. Aí ela, poxa, faz um coral de adolescentes aqui, com os alunos. Aí eu, hein? Com um aluno. Aí eu falei, tá bom, vamos ver quem quer. Aí, poxa, por querer, adolescente não vem, né? Não vem. Então, já que eu sou de física, sou professor desde física, tenho 6 turmas de segundo ano, 16 anos, 17 anos que eles têm. E todo mundo fica desesperado com física. Opa! Aí eu falei, tá bom, quem quiser participar do coral, eu dou 2 pontos a mais aí no final do ano, de bônus. Eu pensei que não ia ter procura não. Quando foi minha surpresa, tem 130 adolescentes. 130 eu não sei nem 130 que nunca cantaram. Não é só... É assim, eu quase sortei. Porque eu olhei, gente, são 130, 122 adolescentes que estão ali só por causa do ponto, para início de conversa, que nunca cantaram. A maioria deles, um ou outro já cantou, mas a maioria nunca cantou. Muito menos em coro, muito menos em vozes. Gente, aí acabei propondo uma coisa que eu fiquei no meu coração também, não vou ficar cantando. Aí eu escolhi uma Happy Day. Happy Day é tranquilo, né? Happy Day, igual eles conhecem, por causa do filme. Então, botei para cantar Happy Day e escolhi uma música lá que era Caminhando Sob a Luz de Deus. Só que eu não podia fazer isso em português, porque a escola é laica e ia ficar meio estranho. Aí o que eu fiz? Botei no dialeto africano. Aí, já tinha, na verdade, né? Tava na internet. Achei em dialeto africano e inglês. A gente canta Caminhando Sob a Luz de Deus em 2 línguas. Mas assim... Interessante. E aí quando eles perguntam, aí me dá a oportunidade de pegar e falar. Eu fui descobrir que muitos deles eram evangélicos. Muitos, tinha muito evangélico lá. Né? Então, que eu nem sabia. Uma experiência muito interessante, muito rica. Sim. E está sendo muito bom. Porque estão aprendendo a agir em equipe, coisa que essa geração não sabe fazer. Estão aprendendo a... Como eu disse, quando cada um faz a sua parte, né? E se dedicar a aprender. Eu não consigo cantar. Aí você traz aí no piano e bota a vozinha dele no lugar, daqui a pouco ele está conseguindo fazer, aí tem aquela sensação de vitória, de conquista. Isso é uma coisa que essa geração, principalmente pessoal mais da pública, assim, muitos deles perderam essa sensação de conquista, porque consegue as coisas sem
sem muito esforço, né? O projeto é para as apresentações na escola Então, ou se pensa não, por enquanto a gente vai fazer na escola. Aí o que eu vou fazer, depois eu pretendo, a gente deve cantar agora, mas eu falei para ele, só vou deixar vocês cantarem quando tiver perfeito. Né? Não vou deixar ninguém fazer vergonha, só quando tiver perfeito. Nota 9. Não, isso é chato, 9,5. Aí, até para eles terem essa sensação de... Né? Porque eles têm muito essa coisa de fazer de qualquer jeito. Os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, não estou generalizando, né? Mas da minha experiência em sala de aula, essa geração está muito assim do tipo, tá bom, qualquer jeito tá bom. E são muito incentivados com isso, né? Do tipo, o que importa é que fez, não que fez bem. Né? E aí eles não tentam fazer bem, já que só importa fazer, então... Agora estão vendo como é bom se esforçar para que uma coisa fique boa. Então, minha ideia depois é quando acabar essa parte agora em novembro, aí eu não vou dar mais ponto, aí fica só quem quiser. E assim, eu estou na expectativa de que eles gostem tanto que pelo menos a metade fique. Queira continuar mesmo sem ponto. Né? Porque estão aprendendo o valor do trabalho em equipe, da disciplina, de se dedicar a alguma coisa. Que eles muitas vezes não têm. De verdade, não tem. O trabalho se ampliou bastante, né? Não só o ensino, você tem agora uma parte de realização, né, pessoal, realização social também. Sim. E ainda, por pano de fundo, uma experiência espiritual, né? Sim. E exatamente isso que assim, o que eu gostaria muito, um sonho assim, que eu não sei se vou realizar, mas a gente vai orando, né? Quem sabe, né? Às vezes a gente não sabe o que Deus quer que faça, mas a gente vai fazendo. E vai vendo até onde Deus vai deixando a gente, vai permitindo que a gente caminhe e faça o plano dele. O que eu queria mesmo é chegar, conseguir dar esse gosto até para a própria escola e para a direção, e de ter um coral, e de repente, no ano que vem, fazer uma cantata. Talvez de Páscoa, por exemplo. Que aí de Páscoa você já fala... Sim. Você já prega a mensagem com mais força. Ou pelo menos a de Natal. Sim. Que aí de Natal, se não for esse ano, pelo menos nesse ano vai ficar difícil, mas que aí você vai inserindo devagar. Porque no Natal você consegue... Não, é Natal. Natal é, né? O país ainda é cristão, então... oficialmente é cristão, então é laico, né? A escola não pode ser... A escola é laica, mas... é cristão. Não significa que não possa apresentar exatamente, um evento de Natal. De Natal, né? E aí, quem sabe, chegar no evento de Páscoa, que aí sim seria levar a mensagem mesmo. Né? E como eu percebi que tem muitos evangélicos lá, muitos adolescentes evangélicos, talvez isso seja possível. Já andei até conversando com alguns, juntei alguns, falei, olha só, gente, aqui a gente tem uma oportunidade de abrir, sabe, de entrar com a palavra, com a mensagem, muito grande. Uma oportunidade missionária. Missionária, muito grande. Entendeu? Eu falei, vocês têm colegas aí. Eu falei isso com eles, vocês têm colegas, alguns colegas de vocês são de religião afro. Entendeu? Tem uma aluna, por exemplo, que ela já está de licença religiosa desde julho. Está de licença religiosa desde julho. Que é aquela, né, eu não sei exatamente, mas é uma das etapas lá de uma dessas regiões afro, não sei se é o candomblé, que ela fica isolada dentro de uma casa e raspa a cabeça, não sei. Eles mesmo que me explicaram lá. E fica isolado. Eu fiquei... Enquanto vocês estão aqui vivendo a vidinha de vocês, indo para a igreja, achando tudo fofinho e tudo muito redondinho, porque está confortável, né? Sim. Está em casa cristã, ou vai para a igreja no domingo. Tem colegas do lado de você que está lá na mão do inimigo, então... É uma oportunidade que a gente tem que aproveitar, né? Não sei até onde consegue andar, mas a gente vai orando e pedindo que Deus permita que a gente ande. Então, é uma porta que se abre, né? E eu voltei, assim, né? E pessoalmente eu estou gostando de fazer. Bom. E criar uma cultura, né? Na escola pública, porque isso, a cultura musical, né? Em escolas, por exemplo, na Europa, no próprio Estados Unidos, isso já... faz parte do dia a dia. E nós somos um país muito musical, no entanto,
não temos isso, né, no Sim. contexto de escola pública, né? Sim, exatamente por causa ainda mais na questão de coral, existem os corais de escola, né? Mas muitos deles são uníssono, não canta nem voz. São uníssono. Bota as crianças lá, canta todo mundo, pega uma música, né, secular comum, as crianças cantam tudo igual. O que é bom, mas essa coisa do coral, sabe, da dinâmica de vozes, isso para o adolescente especial, para a criança também, mas para o adolescente isso é muito bom. Exatamente para aquele senso de foco, ele tem que focar na voz dele, tem que aprender a voz dele, são coisas que eles não desenvolvem muito atualmente, sabe? Os adolescentes hoje em dia não têm esse foco. Eles querem tudo para ontem, querem tudo rápido. Já me perguntaram, poxa, a gente já está ensaiando já 3 semanas e não está pronto, não está nem perto, está pronto. Poxa, mas é assim, a gente vai um pedacinho de cada vez. A vida é assim. Nem tudo a gente resolve assim, a gente tem que ir devagar. Então, estão aprendendo, tem coisas que têm que ser construídas. Aí eu puxo a brasa para a sardinha, gente, vocês vão viver muita coisa essa semana. Foi ontem, eu estava no ensaio falando para eles. Gente, tem coisas na vida que você constrói devagar, relacionamento você constrói devagar, emprego você constrói devagar, habilidades de emprego, você não vai ter uma habilidade da noite para o dia, você vai ter que construí-la devagar. Com persistência, vai ser chato, vai ser ruim, você vai ficar cansado, às vezes você não vai querer fazer mais, mas é assim que funciona. E você vai puxando as coisas. Que aí eles vão se desenvolvendo. Entendeu? Alexandre, em nossas conversas eu percebo que você faz uma boa ponte entre ciência e fé, né? Você colocou que você é um físico, né? Um cientista, e você tem aí a sua expressão de fé alicerçada, né, no que você aprendeu na infância, e hoje eu vejo que você transita bem, né, nesse meio, tanto nesses meios, né, nesses espaços, fé e ciência. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É curioso, né? Até tenho alunos que às vezes se admiram quando sabem que eu sou evangélico. Ué, mas o senhor não é físico? Sou. Mas é evangélico? Sim. O senhor acredita em Deus? Sim. Mas não é físico? Acho que mais uma coisa não é excludente da outra. Aliás, muito pelo contrário. Eu fico impressionado como é que alguém estuda ciência muito e não consegue ver Deus na ciência, no universo. Quer dizer, você está vendo aquilo tudo, a organização toda, e você não consegue perceber que existe uma mente ali por trás, né? Que existe um criador, um controlador, um senhor daquilo tudo. Né? Então, para mim, esse equilíbrio não é difícil. Eu tenho mais dificuldade de fazer as outras pessoas perceberem isso. Né? E, geralmente, exatamente por isso, e na minha área, e como professor também, eu uso quase tudo que eu dou aula de física, e em algum momento eu consigo puxar exatamente para os adolescentes, os jovens, mesmo os adultos, quando eu dou aula para adultos, percebam a grandeza de Deus, né? Como diz o Salmo, né? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento obra de suas mãos. É isso que eu falo para eles, gente. Eu geralmente costumo mostrar, minha primeira aula, geralmente no primeiro ano, minha primeira aula é sobre o universo. Geralmente eu pego um vídeo que eu tenho, vou mostrando os planetas, vou mostrando os sistemas solares, as estrelas, vou mostrando a grandiosidade do universo. E, gente, você vê isso aí tudo e dizer que isso aí tudo foi mero acaso, vocês estão forçando muito a barra, né? E eles mesmos ficam, nossa, não sabia que era assim. Mas é. Né? E às vezes já tive aluno ateu que veio conversar comigo, porque ele achou que eu era ateu antes de perceber que eu era, logo no início. Né? Só por eu falar que sou físico, ela já acha que eu sou ateu. Aí ele vem conversar comigo, quando ele percebe, ele, mas o senhor acredita em Deus? Sim. Ele, mas não tem como provar Deus. Eu digo, não, Deus é improvável. Deus não tem como provar Deus, né? Provar a existência. Você só crê na existência. Você prova a existência de Deus quando você vê as estrelas, o céu, você vê a natureza, você sente o amor dele. Entendeu? Quando você vê um bebê, quando você vê uma mulher que não tinha nada, daqui a pouco sai uma criança de dentro dela. Se isso não é Deus, eu não sei o que é. Né? Então, já tive muitos alunos ateus que eu pude conversar, assim, né? E é sempre aquela famosa história, mas eu acredito que não tem nada,
depois a gente morre mesmo, tá bom. Aí aqueles que são muito chatos, né? Ateu chato, né? Um adolescente ateu chato. Aí eu fico, tá bom. Depois que eu digo, tá bom. Então vamos pensar o seguinte: se você tiver certo, o meu destino e o seu vai ser o mesmo, que é o nada. Puxa. Agora, se você tiver errado, nossos destinos vão ser bem diferentes. Eu acho que é uma aposta alta pra caramba. Se você quer apostar, você que decide. Mas eu acho que é uma aposta. A maioria fica meio. Eles ficam meio pensando naquilo por algum tempo. Né? Do tipo, É porque não se passa a história da ciência, né? Não. E poucos conhecem que o próprio avanço da ciência, lá no comecinho, dependeu do cristianismo, Sim, né? sim, sim. Eu até falo para eles, gente, isso é uma mentira enorme que fala que os cientistas são ateus. Todo cientista é ateu. Mentira, que a ciência afasta o homem de Deus. Mentira. A maioria dos grandes nomes da ciência não eram ateus. Muito pelo contrário, tinha um senso religioso muito grande. Alguns eram padres até, né? Ou líderes da igreja. Isso, né? Então, muitos tinham um grande senso religioso. Einstein, Newton, Galileu, Kepler, não só na área da física, como nas outras áreas também, né? Todos tinham um senso religioso, um senso de espiritualidade muito grande. Não é uma mentira dizer que é. Mesmo hoje em dia, falar, mas hoje em dia, não, mesmo hoje em dia, a maioria dos cientistas não é ateu. Não é. É claro que, como cientista, vai falar, tá, você acredita, então prova. Não prova, é fé. o racionalismo é muito forte, né? Acredita-se que tudo que é para ser real precisa ser provado em laboratório, né? Exatamente. E o mundo já está... A nossa história já provou que não é assim. isso, né? Só que a academia tem muita resistência de aceitar isso. Aquela coisa, mas eu não entendo. Eu acho que Deus não existe porque eu não entendo. Se você entendesse Deus em sua plenitude, aí não seria Deus. Né? Você seria Deus. Né? Se você tivesse uma mente capaz de entender a mente de Deus em toda a complexidade da mente de Deus, você que seria Deus, e não ele. Né? Então não é assim que funciona. Né? Nós temos acesso ao que ele permite que nós temos acesso de sua personalidade, através da palavra, mas não é assim que funciona. Mas, em geral, é muito fácil usar a ciência para você mostrar Deus para os jovens, para as pessoas. É fácil de fazer. Né? Eu também costumo levar os adolescentes, meus alunos, né? Eu dei aula na Estácio um tempo. Na Estácio lá da Sulacap. Eu dei aula na Estácio um tempo. E eles me permitem levar os alunos lá no laboratório de física. E tem um experimento lá que eu sempre levo. Eu levo em grupos pequenos, de 10 alunos. Vou várias vezes, fico o ano todo levando. Aí tem um experimento lá, uma bola, né? É o gerador de Van der Graaf. O pessoal já viu isso. É uma bolinha que o pessoal bota a mão e as meninas com o cabelo pro alto. Muita gente já viu isso. Ele gera uma carga, né? Um campo elétrico, você bota a mão. E aí os cabelos arrepiam porque fica carregado e eles se arrepiam e se afastam. E geralmente só fazem isso, né? Bota isso e o cabelo, principalmente as meninas, né? Que tem mais cabelo, que legal. Mas tem coisa legal que eu gosto de fazer com eles, que eu faço assim, tá bom, já viu o que levanta. Então bota a mãozinha. Aí a menina bota a mão lá, o rapaz, tanto faz. Bota a mão, a outra bota uma mão só. Aí bota a mão, aí eu ligo o aparelho, ficam morrendo de medo, né? Porque sai faísca daquele troço, eles ficam morrendo de medo. Aí bota a mão, aí eu boto uma latinha de Coca-Cola do lado, assim, vazia, né? A lata de Coca-Cola vazia, assim do lado. Aí estão com a mão lá. Agora chega a mão perto da latinha. Aí atrai a latinha. A latinha começa a vir na mão deles, na direção. Aí eles ficam conseguindo mover a latinha sem tocar, né? Só pela carga que eles estão, pelo campo que está ao redor deles e a latinha que é metálica, né? Aí eles acham aquilo fantástico, né? Aí a gente aproveita para falar, tá vendo? Quando alguém falar que uma coisa é impossível, entendeu? A questão de ser possível ou impossível é questão de fé e inteligência. Só. Mais nada. Entendeu? Aí eu falo para sempre alguém dizer para você que você não pode, não vai conseguir, você vira para a pessoa e fala, pô, eu já movi latinha sem entendeu? Então, isso também dá um senso para eles de não se intimidar com desafios. Bom. Né? Eles começam a perceber que
que o impossível é possível desde que você use o raciocínio, né? E que acredite que aquilo pode acontecer, né? Então você consegue usar várias formas, né? Nessa mesma visita eu levo eles também no laboratório de biologia. Lá está sendo um laboratório de anatomia, né? É biologia, anatomia. E aí tem corpos, né? Lá é uma três vezes corpos. Horrorizado. E tem fetos, né? Em vários estágios, né? Desde um mês, poucos meses, 3 semanas, aí vai indo até quase 8 meses. Tem vários fetos, né? Em pote, né? Conservados. E aí eu gosto de levar eles lá, que aí eu levo, aí mostra, tá vendo? Aqui, ó, 3 semanas, uma coisinha pequenininha, mas já tá formadinho, você consegue ver o braço, a perna, tudo. Hoje em dia, né, com esses papos de aborto e tal, aqui, ó, para dizer que é um punhado de células, já é uma pessoinha, né? E aí eles ficam, né, chocados com aquilo, né? E eu falo, tá vendo? Quando alguém vier com esse papo de que, tudo bem, é isso que você vai estar jogando, né, matando se você faz isso. Entendeu? Isso dá um impacto muito bom, principalmente nas meninas. Que bom. Principalmente nas meninas. Né? Já teve menina que, infelizmente, ficou grávida, e ela falou mesmo, se eu não tivesse ido, ela foi agora. Ela falou, se eu não tivesse ido, eu teria abortado. Né? Mas eu lembrei disso. Então, agora, não devia ter ficado grávida, mas já foi. Né? E quando eles veem os corpos, que são pessoas de gente que morreram, né? Idosos, doados para a faculdade, aí você também tem a oportunidade de falar, tá vendo? Que todos nós começamos igual tá ali no pote, e daqui a 100 anos vamos estar pior do que esse cara. Porque esse aqui ainda está conservado formal, a gente não. Vamos estar bem pior do que isso aí. O que importa é o que a gente faz entre o pote e o tanque. E eles ficam no tanque, aí já é. As decisões que a gente toma entre o pote e o tanque é que definem a vida da gente. Então você consegue, sabe, consciência, ir falando as coisas e abrindo a mente dos jovens. Eu acho isso importante. Bom, precisaremos marcar um outro momento só para conversarmos sobre ciência e fé. Né? Muito obrigado por essa aula que você nos dá. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Alessandro, você gostaria de dar uma palavra assim específica para a nossa família Ibemeia, aqueles que estarão nos assistindo? Sim, a nossa igreja, né, eu costumo falar muito isso lá na classe, né, que a gente tem que estar, exatamente pela minha profissão, pelo que eu assisto hoje em dia, pelo que eu vivencio hoje em dia, a gente tem que estar sempre de olho nos nossos jovens, nas nossas crianças, né? Eu me assusto às vezes um pouco, como eu falei, eu tenho 600 alunos, eu tenho 600 alunos de adolescentes, né? E às vezes me assusta quando eu vejo que alguns lá são evangélicos, eu olho, você é evangélico? Como assim? Entendeu? E são posturas totalmente erradas de adolescentes que falam bobagem, se comportam mal, e às vezes os pais em casa não fazem nem ideia. E domingo estão lá na igreja cantando e no grupo de cânticos e lendo, e que a gente tem que estar muito atento. O inimigo está muito em cima, né? Está trabalhando bastante em cima. E a gente tem que estar orando muito e muito atento às nossas crianças, aos nossos adolescentes, né? Porque eu até já comentei isso na classe. Hoje em dia os jovens adolescentes eles enfrentam coisas que nós não enfrentamos na idade deles. Quer dizer, uma criança de 11 hoje em dia tem que se lidar com questões que nós só precisamos lidar quando já estávamos com 15, 16, 17 anos. Um jovem de 15 hoje tem que lidar com questões que querem só a pessoa lidar depois dos 20 ou mais. Né? Então, que a igreja Ibemeia, né, esteja sempre atenta, cada um de nós também, esteja sempre atento aos seus jovens, mas de muito perto, mas muito perto. Amém. Sandro, muito obrigado por sua participação. Muito feliz por você estar aqui conosco. Obrigado. E você que nos assiste, quando pensamos em trabalho missionário, ainda somos tentados a imaginar aquela figura do missionário tradicional, o pastor, em alguns momentos a pastora ou a missionária, uma formação especial em teologia. E vocês puderam
presenciar, puderam ouvir a experiência de ser missionário como um físico, né? Um cientista, um professor, um ensino um espaço em que chamamos secular, mas que se transforma num espaço espiritual, a partir da convicção e da percepção de que somos instrumentos de Deus, somos servos e servas de Deus, onde o próprio Deus nos coloca. Que esta mensagem encontre espaço no seu coração e na sua mente. E Deus nos permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.